Olá, meus amigos humanos, eu sou o Vini Campiolo e estamos aqui para mais um vídeo sobre IA. Antes que elas... vocês já sabem. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto polêmico dos anos 90 envolvendo inteligência artificial. Mas Vini, pera lá, em 1990 tinha IA já funcionando? Tinha o ChatGPT funcionando? Não tinha ChatGPT, mas inteligência artificial é muito mais antigo do que você imagina e você pode conferir isso em outro vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto. Antes de contar essa história polêmica aqui, eu preciso te contar sobre a Nexo AI, uma ferramenta de inteligência artificial que é capaz de fazer ligações de voz. Isso te permite fazer vendas, pós-venda, pré-venda, enfim, tudo que você puder imaginar com ligação feita por IA, sim, e usando automações para disparo, fazer isso para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Se você tem interesse, depois que terminar esse vídeo aqui, clica no primeiro link que aparece na descrição e testa lá para você ver. Você tem direito a 7 dias de teste grátis e 60 minutos de ligação feita por IA. Lembrando que tem vozes abrasileiradas lá, falando português do Brasil mesmo. Confere lá que você vai curtir. Enfim, sim, já existiam inteligências artificiais nos anos 90. O projeto de IA é mais antigo do que a internet mesmo. Tá, mas que polêmica é essa que você está falando? O que aconteceu nos anos 90? Eu quero saber. Pois bem, vai saber agora. Nos anos 90, alguns especialistas em inteligência artificial queriam um feito grandioso, que poderia mudar a história para sempre. Escreveriam um novo capítulo na história do esporte. E estamos falando de xadrez, um jogo centenário de vários e vários séculos de existência, dominado pela raça humana até os anos 90. Vem comigo acompanhar essa história. Em 1997, um computador derrotou o melhor jogador de xadrez do mundo. Isso aconteceu ao vivo em uma partida oficial e mudou para sempre a forma como a humanidade passou a enxergar a inteligência artificial. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. A máquina não entendia o que estava fazendo. Vamos ao contexto dessa história maluca aqui que eu acabei de contar. O jogador em questão era nada mais nada menos que Garry Kasparov, este que você está vendo aqui na tela. Kasparov é por muitos até hoje considerado o melhor jogador de xadrez de toda a história. Inclusive o atual grande mestre, melhor jogador de xadrez há muitos anos já, ele mesmo afirma que para ele o Garry Kasparov ainda é melhor do que ele em contexto histórico. Fato é que o Kasparov dominou o xadrez por vários anos, mais de década. E o Kasparov é da escola russa de xadrez, assim, muita tradição no jogo, no esporte, dezenas de jogadores, grandes mestres e campeões mundiais. Agora que você sabe quem é o Kasparov, eu vou te contar quem era a IA do outro lado da mesa. Ela se chamava Deep Blue e foi criada pela IBM. E eles jogaram uma série de partidas em Nova York. Resultado, foram 6 partidas e o placar 3.5 para IA e 2.5 para Kasparov. E esta foi a primeira vez na história que uma máquina venceu um campeão mundial de xadrez. Tá, mas Vini, peraí. Você falou ali no começo que a máquina não sabia o que estava fazendo, não sabia nem jogar xadrez direito. O que você está falando? Pois é, meus amigos, bem-vindo à inteligência artificial. O seu ChatGPT, ele não sabe como que cozinha arroz, não, tá? Às vezes você pergunta para ele lá, ele até responde e faz sentido o que ele responde, mas ele não sabe não o que ele está falando. Verdade seja dita, a inteligência artificial é um monte de fórmulas e cálculos matemáticos. Ela só consegue analisar qual a próxima palavra mais provável de aparecer nessa sua sentença. Então, quando você joga xadrez com uma máquina, a máquina ela simplesmente está fazendo um monte de cálculos e com uma linha de raciocínio muito longa, enquanto que a nossa capacidade humana é bem menor do que isso. Para vocês terem uma ideia, uma IA é capaz de analisar 200 milhões de jogadas por segundo e escolher estatisticamente, dando nota para cada jogada, escolher a que mais faz sentido para aquela posição, que é a jogada mais forte, consequentemente. Então você já sabe que uma IA ela é capaz de guardar dezenas de milhares de milhões de bancos de dados de partidas jogadas. Então ela sabe onde pesquisar para fazer aquela próxima jogada. E a polêmica não para por aí, porque
Hoje é muito comum você perder de máquina, você perder no xadrez para uma inteligência artificial. Mas naquela época foi considerado um marco porque isso não tinha acontecido antes e era meio que vergonhoso para o Kasparov perder para uma máquina que nem sabia direito o que estava fazendo. Portanto, rolou umas polêmicas do tipo, o Kasparov acusou de que tinham vários jogadores por trás daquela máquina, que na verdade eram um monte de grandes mestres reunidos para tentar vencer ele e colocar ele nessa saia justa, enfim. Mas logo depois do torneio, a IBM desmontou o Deep Blue e acabou com essa história toda. E nunca foi possível repetir o experimento naqueles parâmetros. Mas não se engane, esse evento foi histórico e marcou o mundo do xadrez e do esporte e da inteligência artificial para sempre. Antes se acreditava que criatividade e estratégia eram tarefas exclusivamente humanas, que não era possível ser feito com uma máquina. Depois isso aconteceu em outros esportes. Um dos mais recentes foi o Go, que é um jogo com ainda mais possibilidades que o xadrez e demorou mais tempo para a IA conseguir aprender, mas já aconteceu em 2016 de uma IA vencer o campeão mundial de Go. E hoje vocês sabem que a IA ela é capaz de fazer muitas coisas muito mais complexas do que jogar xadrez, como escrever linhas de código inteiras para um aplicativo, um software, um site, etc. Um parêntese aqui importante que eu acho uma curiosidade muito legal que vocês precisam saber. O filme 2001, que é um filme da década de 60, do Stanley Kubrick, previu uma partida sendo jogada entre um enxadrista e uma máquina. E naquele momento a máquina já estava vencendo o ser humano. Isso prova o quanto o Kubrick pensava à frente do seu tempo. E aí, você sabia dessa história? Enfim, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Até mais, valeu!